Olha, até então eu já falei de várias histórias de horror sobre um vírus mortal que acaba infectando um universo vindo de um desenho infantil. Spongeroot para Bob Esponja, Soderfellow para Thomas e seus amigos, The Graveyard Plague para My Little Pony e, claro, aquele que começaria tudo isso, Slendytubbies. Mas, definitivamente, Como Treinar o Seu Dragão não era uma franquia que eu achei que eu teria sequer a chance de falar no canal. Mas eu fico feliz que finalmente chegou esse momento. Apesar de eu, The Slenderman, não parecer ou demonstrar isso tantas vezes, eu não sou um fã apenas de coisas de terror. Eu vivi a minha infância com várias franquias ao meu redor. E Como Treinar o Seu Dragão foi uma que eu vivi a minha infância assistindo toda a sua trilogia até o final. E sinceramente, acho que junto de Kung Fu Panda, Como Treinar o Seu Dragão deve ser uma das minhas trilogias favoritas da DreamWorks. E, como alguns talvez não saibam, Como Treinar o Seu Dragão tem uma fanbase até bem forte mesmo nos dias de hoje. E claro que com a nova onda de universo alternativo sobre vírus malignos que estão surgindo, acho que alguma hora chegaria na Terra de Berg também. No caso, com a história criada pelo usuário Uga Buga e tendo como título Dragon Infection. Uma trágica história onde os répteis voadores que foram treinados por vikings se tornaram criaturas bem mais perigosas do que já foram um dia. Então, venham comigo e vamos entender essa infecção de dragões. É importante ressaltar que essa história é meio complicada de entender em que momento cronologicamente ela se passa, mas é deixado bem claro em múltiplos momentos que ela se passa depois do segundo filme e muito provavelmente bem antes do terceiro. Não se sabe com exatidão como esse vírus e essa pandemia começaram, visto que a história de Dragon Infection começa já quando o vírus já contaminou todo o reino de Berg, o principal lar de toda a trilogia de Como Treinar o Seu Dragão. Mas sabemos que tudo isso começou com um dragão em específico. Ele mesmo, o principal dragão de toda a franquia, Banguela. Ele foi o primeiro de todos os dragões em Berg a se descobrir a infecção em seu corpo, e seria ele que passaria a infecção para a maioria dos outros. Segundo as poucas informações que temos, esse vírus veio de uma espécie de lago, um lago contaminado com uma espécie de vermes brancos bem maiores que vermes convencionais, que, aparentemente, tem efeito só em dragões, e provavelmente Banguela foi o primeiro dragão de Berg a se infectar com isso. E sim, Banguela se tornou tão perigoso que obrigou Soluço a abandoná-lo, ou pelo menos isolá-lo o mais longe possível de Berg, até que algo possa ser feito ou descoberto para parar esse vírus. Assim, Soluço conta como montaria, pelo menos por hora, da Fúria da Luz, a dragão feminina e última da espécie junto ao Banguela, que por conta do que aconteceu com o Banguela, ela permitiu que o Soluço viajasse e voasse junto a ela, utilizando a antiga cela de Banguela. A história, na maioria dos casos, é contada seguindo os registros que Perna de Peixe faz
sobre o máximo de informações que conseguir sobre o vírus. Perna de Peixe está constantemente registrando os sobreviventes e os efeitos que os vírus está causando. Dentre os dragões que não foram infectados, temos Tempestade, a dragão de Astrid, que apesar de ter sido atacada e mordida por Banguela, aparentemente os efeitos do vírus não a afetam. Mas isso deixou a Tempestade bastante traumatizada e ansiosa para qualquer coisa, tanto que Astrid tem certa dificuldade em ajudá-la e até voar junto a ela. Outro deles foi Batatão, o dragão de perna de peixe, que graças ao seu estilo de alimentação, que se constitui basicamente de pedras, ele nunca chegou a se infectar. E por último, dos não infectados, temos Dente de Anzol, o dragão de Melequento. Isso muito por conta dos seus poderes de fogo e sua capacidade de arder seu corpo em chamas, visto que as larvas que infectam os dragões não sobrevivem a temperaturas muito elevadas. Agora, Melequento e Dente de Anzol servem como a principal guarda e proteção de Berg contra dragões infectados. O vírus é constituído de 4 fases. Na primeira, o dragão não sentirá praticamente nenhum efeito muito perceptível, apenas uma leve falta de apetite e desidratação bem pequena. O problema começa na segunda fase, onde o dragão verdadeiramente vai sofrer uma falta de apetite e uma extrema desidratação, além de um estranho líquido vazando dos seus olhos, boca e outras áreas do seu rosto. Na terceira, a visão do dragão vai piorando mais e mais. Perda de peso, perda das suas escamas e mais o dragão vai ficando pior, sendo nessa fase que é mais recomendável que você simplesmente mate o seu dragão. Porque se ele chegou nessa fase, é provável que não haja nenhuma salvação para ele. E quando chegar na quarta, que é a que sabemos ser a segunda mais perigosa, nela, os olhos do dragão estarão fora das suas órbitas, sem mais escamas. E sendo essa a possível mais letal de todas, pois agora os dragões vão agir da mesma maneira agressiva e hostil que agiam antes de Soluço mudar tudo isso e Banguela se tornar o alfa, visto que agora o alfa dos dragões havia enlouquecido. Mas lembram que eu disse que essa é a segunda mais perigosa? Então, isso é porque existe uma quinta, porém, Perna de Peixe não fazia a menor ideia da sua existência e acreditava que o dragão morreria após a quarta, tanto que suas anotações sobre estão incompletas, apenas restando um rascunho e os avisos que aquilo ainda continuava vivo e bastante hostil. Além de Banguela, houveram mais alguns dragões que foram infectados por esse vírus. Dentre eles temos Pula Nuvem, o dragão de Valka, a mãe de Soluço, que infelizmente já se encontrava na fase 2 da infecção quando a Valka descobriu. E apesar de estar infectado, ainda serve de grande ajuda em Berg e viaja com Valka na tentativa de achar uma cura. E, em realidade, Pula Nuvem é o que está mais próximo disso, pois, aparentemente, eles encontraram uma espécie de cura que fez grande parte das larvas em seu corpo sumirem, ao mesmo tempo que seu apetite também voltou. Porém, não se sabe se isso vai funcionar com outros tipos de dragões ou dragões de pequeno porte. Mas acho que o pior dos casos de infecção foi a infecção de Bafo e Arroto, o dragão de 2 cabeças onde cada uma tem uma personalidade, pilotados respectivamente
pelos gêmeos, Cabeça Dura e Cabeça Quente. E por que exatamente eu disse que esse foi o pior caso da infecção? Bem, é porque apenas uma das cabeças foi infectada, mais especificamente a cabeça de Bafo, chegando na sua segunda fase. E, infelizmente, lembram quando a Foundation disse que era melhor em muitos casos matar o dragão para a infecção não piorar? Então, para a doença não acabar atingindo a Roto também, Cabeça Quente e Cabeça Dura foram obrigados a fazer isso. Em uma noite, Cabeça Quente vai até Bafo, que estava deitado já sofrendo dos sintomas da doença, e, em resumo, Cabeça Quente segura sua cabeça e diz que vai ficar tudo bem e que ela o ama, enquanto Cabeça Dura termina o sofrimento de Bafo, deixando agora a Roto um dragão de uma única cabeça. Ainda não se sabe muito qual será o futuro que Dragon Infection terá, mas o criador já postou algumas coisas novas a respeito dessa história. A primeira delas mostra Soluço e a Fúria da Luz investigando uma espécie de peixe infectado pelas mesmas larvas brancas que infectaram Banguela e todos os outros. Aparentemente, Soluço havia achado a resposta para tudo aquilo, mas, infelizmente, eles não estavam sozinhos, pois o melhor amigo de Soluço estava lá. Astrid e Valka, após um dia do sumiço de Soluço, vão até onde ele havia voado pela última vez, e quando finalmente o encontram, viram o seu estado. Agora, Soluço estava sem o seu braço direito, e ele estava com uma extrema expressão de medo e horror em sua face. Então, ele disse: "A Fúria da Luz não pode mais nos ajudar." Bem, por enquanto é isso que sabemos sobre Dragon Infection. A história, como outras que eu contei no canal, ainda está sendo feita e produzida, e teremos que esperar até futuramente termos mais informações do que vai acontecer. E certamente eu estou bem ansioso para ver isso. Dragon Infection deve ter sido uma das maiores surpresas dentre essas AUs de terror sobre infecção que eu vi, não sendo sobre uma franquia tão conhecida atualmente. Afinal, a trilogia de Como Treinar o Seu Dragão já se encerrou há bastante tempo e da maneira mais perfeita possível. E mesmo assim, o criador de Dragon Infection conseguiu criar uma história muito bem contada e detalhada, eu diria. De verdade, fico feliz que essa AU soube bem usar o tão rico universo de Como Treinar o Seu Dragão, dando a ele uma pegada de horror muito bem feita e eu diria até meio assustadora e mórbida muitas vezes. Espero de verdade conseguir contar mais sobre esse universo em futuros vídeos aqui no canal, assim como outras AUs de infecção que ando cobrindo no canal. Enfim, obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o Days Landman e tenha uma boa noite. Até mais.